se aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é grande, o processo é maior. O processo é necessário para que o propósito dele se estabeleça. Se aquilo que Deus tem para você é grande, o processo vai ser intenso, as lágrimas vão ser intensas, o sofrimento vai ser intenso, porque tudo isso vai preparar você para o milagre. Não é que Deus está preparando um milagre para você, Deus está preparando você para gerar um milagre. Então o processo tem um propósito. Samuel. E Deus não pode entregar nada de qualquer maneira, porque nós não valorizamos aquilo que recebemos de qualquer maneira. Quanto maior é o nível que Ele quer me levar, maior é o processo da escada que eu vou subir. Guarda essa frase: a lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta, ela precisa de um processo. Você não ouviu isso não? Vou repetir a frase. A lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta, ela precisa de um processo. Eu repito para quem continua dormindo: a lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta, ela precisa de processo. Ana está gritando: eu quero um milagre. Deus está gritando: vou te dar processo. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Que você não está entendendo isso. Você está pedindo a Deus um milagre e Deus envia processo. Você está pedindo a Deus, abre a porta, e tudo fecha. Você está pedindo a Deus, me cura, e a enfermidade multiplica. Começou com dor no pé, já está com dor no pé, já está com a mão no braço, dor na cabeça, dor na perna. Você pede a Deus para te exaltar, e o cara lá do teu trabalho te humilha. Você pede a Deus vitória na causa da justiça, e ela acrescenta mais 5, mais 10 anos. Aí você está dizendo: aonde está o milagre, Deus? O senhor não está vendo? Ele ouviu. Ele ouviu tanto que você orou, que ele resolveu te dar o processo. Só que você acha que o processo significa que Deus não respondeu. Você está enganado. Deus sabe que tem algo para acontecer na tua vida. Só que para o milagre acontecer, você tem que passar pelo processo. Samuel não pode nascer com Ana amargurada. Samuel não pode nascer com o coração de uma mulher que está oprimida, que chora, que vive de amargura. Aí quando Samuel nascer, ela vai querer esfregar na cara de Penina: olha aí o que Deus me deu, olha aí o que Deus fez. Aí o processo nos trata, nos ensina, nos quebra, nos molda, nos pisa, para quando você chegar lá em cima, ajudar quem está embaixo a subir pelo mesmo processo que você. Porque a gente olha a Penina no texto como inimiga. Penina é alguém que está doente, que não entendeu o seu propósito. Meu Deus do céu. Toda vez que eu peço milagre, Deus manda processo. Toda vez que eu peço, Deus me exalta, Deus me humilha. Toda vez que eu falo: Deus, eu quero ser muito usado, te prepare para ser quebrado. Você vai passar na olaria, vai perder amigos, você vai perder colegas, vai perder muita gente que está do teu lado. Pergunte para mim: por quê? Porque nem todo mundo vai se encaixar no propósito que Deus tem para você. Aí tem uma coisa que eu acho lindo em Ana. Todo ano Ana ia para o templo para adorar o Senhor, mesmo sabendo que Penina iria humilhá-la. Olha para cá, pelo amor de Deus. Todo ano Ana vai para o templo, Penina humilha. Toca onde? No sonho. Qual é o sonho? Ter filhos. Todo ano Ana vai para o templo, se encontra com Penina, Penina humilha a Ana, e você percebe que ela não deixa de ir para o templo. Isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque ela entende que o propósito de adorar tem que ser maior do que as invejas que ela sente de Penina. Ela entende que o propósito de estar no culto
tem que ser maior do que as setas que ela recebe de Penina. Penina não desmotiva o culto de Ana, porque eu preciso entender isso. O meu propósito de estar no culto tem que ser maior do que as coisas que acontecem ao meu redor. Porque tem gente que não vem para o culto porque o irmão não deu parte do Senhor. Tem gente que não fala com fulano porque fulano não falou com ele. Tem gente que entra aqui que falta pouco para dar na cara de alguém. Tem gente que não vem para a igreja porque não está lidando com fulano, porque ainda não entendeu que o propósito dele de estar aqui tem que ser maior do que qualquer coisa que ele enfrenta dentro da igreja. Aí você deixa a inveja falar mais alto, você deixa a intriga falar mais alto, você deixa a fofoca falar mais alto, você deixa a contenda falar mais alto, quando na verdade o meu propósito de adorar tem que ser maior do que qualquer sentimento que eu estou sentindo, do que qualquer dor que eu estou sofrendo. O meu propósito de entregar tem que ser maior do que o meu sofrimento, do que a minha luta, do que a minha dificuldade. Às vezes a minha carne grita para ficar em casa, hoje eu não estou legal, não estou bem para ver Penina, mas quando eu entendo que o meu propósito de adorar tem que ser maior do que aquilo que eu estou passando ao meu redor, eu continuo vindo para a igreja. Quem está entendendo, dá um grito de glória dentro dessa casa. Então ela entende e precisa estar no culto. Então ela vem para o culto, oferece adoração. O que Penina faz? Humilha Ana, ataca Ana, pelo fato de Ana não ter filhos. Agora olha para cá, eu vou dizer para você uma heresia. Que é isso, pastor? Você vai entender. Ana está sendo atacada aqui por Penina. Que é isso? Sim, Penina ataca Ana. Mas se eu disser para você que o propósito dela não é atingir Ana, você vai acreditar? Se você tiver um pouco de sensibilidade no texto, eu falei que é heresia, mas na verdade não é. É interpretação bíblica. Ana é atacada por Penina. Toda vez Penina humilha Ana. Você não pode ter filhos. Agora olha para cá. Penina está atacando Ana porque na verdade a intenção dela é atingir Eucana. Aleluia. O que Penina quer? O sentimento de Eucana. Penina quer ser amado pelo marido de Ana. Por que Penina não suporta isso? Porque Ana não gera filhos, Ana não reproduz, e ele não entende como pode um marido continuar amando uma mulher que não dá filhos. Tanto que o texto vai dizer que ela enxerga Ana como uma competidora. Então você vai perceber que toda vez que Penina ataca Ana, a intenção dela é ficar com Eucana. Ela quer o marido de Ana, que também na ocasião é o seu marido. Só que ela não entende por que Eucana ama mais Ana. Eucana ama Ana não pelaquilo que Ana gera para ele. Eucana ama Ana pelaquilo que Ana representa para ele. Não é aquilo que Ana produz, é aquilo que Ana é. Então ele continua amando Ana. Isso gera uma revolta no coração de Penina, que dá filhos, que dá filhas, e não consegue ter o coração de Eucana. Tanto que o texto vai dizer que ela competia com Ana. Olha a narrativa, capítulo 1, verso 6. E a sua competidora. Quem é a competidora? Penina. Essa competição aqui não se refere a Ana, se refere a Penina. É a Penina que está enxergando Ana como competidora. Pergunte para mim, por quê? Ninguém quer saber. Pergunte por quê? Realmente, ninguém quer saber. 1, 2, 3, vai. Porque quem não entende um propósito vive competindo. Empresta a tua boca a paz, Jesus, e diga para pelo menos 3. Quem não entende o propósito vive competindo. Diz. Quem não entende o propósito vive competindo. Ela compete porque não entende o propósito. Ela compete porque não entende qual é a vocação. Gente, Deus não odeia Penina. Deus não quer o mal de Penina.
Deus ama todo ser humano por iguais. Todos nós somos amados por Deus. Mas é Penina que está enxergando competição. Ela vê a Ana como alguém que está em disputa pelo marido. Então ela briga com Ana, contende com Ana, se revolta com Ana. Porque quem não entende qual é o seu propósito de vida, vive competindo com o propósito dos outros. Por isso que Penina não é feliz. Porque ela não entende qual é o propósito dela. Ela não entende qual é a vocação dela. Aí você passa a vida inteira enxergando o jardim do outro, porque não sabe o que Deus preparou para você. Guarda no coração o sentimento de Penina. Se revolta porque está vendo o outro crescer. Se revolta porque está vendo Eucana amar Ana. Aí você entra no Facebook e vê fulano postando que está viajando. Aí você fica com inveja, sentimento de Penina. Aí você entra no Face, vê fulano, olha aqui o meu amor, meu maridão, fica com inveja, sentimento de Penina. E deixa eu dizer uma coisa para você, Facebook não revela sentimento. Eu mostro na internet aquilo que eu quero. Se eu quiser mostrar para você a minha alegria, eu mostro. Mas eu nunca vi ninguém mostrar no Facebook. Hoje eu briguei com a minha mulher, o culto hoje não deu certo, preguei nada no culto, hoje eu estou na prova. Ninguém posta derrota na internet. Porque eu mostro para você aquilo que eu quero mostrar. E qual é o problema de Penina? É que ela se prende ao propósito dos outros e não sabe qual é o propósito dela. É por isso que eu digo que ministério é vocação e não competição. Quem não entende qual é a sua vocação fica competindo com o ministério dos outros. Quem cantou mais? Quem pregou mais? Quem trouxe o varão no culto? Quem deu lugar? Qual foi a nota que fulano deu? Qual foi a revelação que ele trouxe? Sabe o que é isso? É gente que entra para competir, que não sabe para que foi chamado, que não sabe qual é o seu propósito. Porque quem entende qual é o seu propósito, sabe que Deus chamou ele para um ministério, para uma vocação, para uma obra. Quem está entendendo, dá um aleluia para não perder o costume. Então, quando eu entendo qual é o meu propósito, eu não fico competindo com o próximo. Eu não fico competindo com a igreja tal. Ah, porque a igreja tal está crescendo, está com 1000 membros, está com 3000 membros. Ah, porque a igreja tal está bombando. Entenda qual é o seu propósito. Nem todo mundo vai ter 3000. Nem todo mundo vai estar a esse tempo. Nem todo mundo vai ganhar 20 mil. Nem todo mundo vai ganhar 50 mil. Nem todo mundo vai ter 3 carros na garagem. Até quando você vai ficar com o teu coração com inveja com aquilo que o outro tem? Por isso que eu sempre oro a Deus dizendo: Deus, me coloque em lugares que o Senhor quer me colocar. Por quê? Porque eu não quero forçar portas que o Senhor não tem para mim. Nem todo mundo vai para Camboriú, nem todo mundo vai para o congresso tal da Advec, tem gente que Deus chamou para isso. Aprenda a ficar no propósito que Deus te chamou, rapaz. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai ficar igual Penina? Pergunta. Aí vive uma vida competindo com o outro, vive uma vida reclamando com o outro, vive uma vida brigando com o outro, contendendo. Aí você vê de crente que está dentro da igreja, brigando por causa de cadeira, brigando por causa de ministério. Ah, porque eu quero ser o pastor fulano de tal. Eu não estou dizendo que é errado você querer ter ministério, é errado você brigar por causa de cadeira. Quer cadeira, meu filho? Pega uma, leva para casa, porque ministério quem dá é Deus. Tabiaça. Título não compra unção. Unção é uma coisa, título é outra. Você quer ver como alguém que tem título e não tem unção? É quando ele está querendo brigar, dizendo: já passou do tempo de eu ser reconhecido, já passou do tempo de eu ser levantado, já passou do tempo de eu ter ministério. É sinal que ele nunca teve a aprovação de Deus. Por quê? Porque quem tem chamada para isso está pouco preocupado com o título. Pelo contrário, quem tem chamada está fugindo, está se escondendo, está tentando ir embora, está ouvindo essa palavra dizendo: meu Deus, Jesus me pegou. Aí Jesus está dizendo: é você mesmo, nem adianta se esconder. Quando eu chamo, eu garanto a vocação.
Diga para alguém: quem tem propósito não compete. Diz: quem tem propósito não compete. Quando você entende para que Deus te chamou, quando você entende qual é a tua chamada, quando você entende qual é teu ministério, quando você entende para que Deus te escolheu, quando você entende para que o Senhor te levantou, quando você entende. Eu estava orando no início desse ano no meu quarto e Deus disse para mim: Rodrigo, eu vou fechar algumas portas, mas não mude o teu caráter, porque eu te chamei para pregar dessa forma. Às vezes a gente tem vontade de mudar um pouquinho, de ser igual fulaninho, que prega muito amorzinho, que fala muita gracinha. Quem é que não consegue? Quem é que não consegue mudar? Eu tenho uma técnica, eu conheço teologia, eu conheço Bíblia, eu poderia muito bem sentar numa cadeira e dizer: meus irmãos, Jesus te ama, vem para cá, é sua misericórdia, isso é graça. Mas eu não consigo, porque eu conheço a Bíblia, e a mesma graça que me alcança, ela tem que me levar ao arrependimento. Guarda essa frase. Guarda essa frase. Não há graça para aqueles que não se arrependem. Não há graça que te salve sem um arrependimento verdadeiro. Pode falar da graça que quiser, virar a teologia de cabeça para baixo. Se não tem arrependimento, não há salvação. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo mesmo?